Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre engenharia social, behaviorismo, né? Para quem não sabe, behaviorismo a gente chama de psicologia clássica, né? Uma psicologia mais ou menos aí do século XIX e, óbvio, psicologia, engenharia social e, claro, fantástico da rede Globo de televisão, né? Infelizmente, uma revista eletrônica que há muitos anos atrás eu posso falar na década de 90 pelo menos, era um jornalismo de qualidade, um jornalismo excelente, um jornalismo imparcial. Tinha matérias exclusivas de investigação e tal, era um jornal que realmente fazia a diferença. Até lembro com muita saudade de Pedro Bial. Pedro Bial, ele mostrou a questão do Muro de Berlim e era muito bom. Depois de muitos anos, infelizmente, entrou, lamentavelmente, influências do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma, enfim. E a Rede Globo, lamentavelmente, perdeu toda a sua referência, toda a sua onipresidência, né? Vamos dizer assim. Né? A sua, sei lá, né? A sua imponência. Vamos lá. A análise do quadro vai fazer o que? Seu potencial influência. O quadro vai fazer o que? Apresentado por Fantástico da Rede Globo. Aborda temas relacionados ao comportamento humano, no caso behaviorismo, psicologia e questões sociais. Embora o objetivo declarado seja informar e entreter, é possível argumentar e focar em certos tópicos e apresentar soluções específicas. O programa pode influenciar a percepção do público sobre questões como identidade, relações interpessoais e normas sociais. Elementos podem contribuir para uma engenharia social. Seleção de temas. A escolha de assuntos abordados no programa pode refletir uma agenda específica, no caso progressismo, destacando certas questões enquanto minimiza outras. Isso pode moldar a percepção do público sobre o que é considerado relevante ou urgente na sociedade. Cuidado, viu? Apresentação de soluções. Ao sugerir respostas e soluções para problemas discutidos, o programa pode direcionar o pensamento do público para determinadas abordagens, influenciando atitudes e comportamentos. Construção de narrativas. A forma como as histórias são contadas e os personagens são apresentados pode reforçar estereotipos ou promover determinadas ideologias, afetando a maneira como o público interpreta a realidade. Repetição e consistência. A exposição contínua a certos temas e perspectivas podem reforçar ideias e comportamentos desejados, tornando-os mais aceitáveis e normativos para o público. Conclusão. Embora o programa tenha como objetivo entreter, informar, é válido questionar como a mídia pode influenciar a sociedade. A análise crítica de conteúdos como vai fazer o que permite que os espectadores reflitam sobre mensagens transmitidas e suas possíveis implicações, informações de opiniões e comportamento. Né? Triste dizer isso. A Rede Globo, a engenharia social. Normalização de pautas progressistas como diversidade de gênero, aceitação de comportamentos alternativos e questionamento de normas tradicionais. Incentivo à desconstrução de valores conservadores e familiares, muitas vezes apresentando essas mudanças como necessárias para o bem-estar emocional e social. Enfatização da psicologia como ferramenta para justificar transformações culturais, sugerindo que a adaptação de novas normas sociais e formas de cura e evolução pessoal. Eu quero realmente destacar nesse vídeo aqui algo bem complicado. Primeiramente, vamos falar sobre sociologia, laboratório sociológico do comportamento humano. Para quem não sabe muito bem, behaviorismo também vamos dizer assim, né? Tem lá atrás alguém que está fazendo um experimento, né? Vamos dizer assim, e ali na época, sei lá, um teste de ratinho e tal, e mais ou menos isso. Colocava lá uma pessoa para fazer o estudo do comportamento. Behaviorismo em inglês nada mais é do que estudo do comportamento humano. As pegadinhas do Silvio Santos, da Record, João Kleber, todas elas têm influência do behaviorismo,
né? Toda essa influência dessas ideias, vamos dizer assim, de estudar o comportamento das pessoas, né? E, infelizmente, na época, nós não tivemos senso crítico, nós não tivemos psicólogos comentando sobre isso, nós não tivemos sociólogos da USP criticando, nós não tivemos ninguém falando nada, nem juristas, nem advogados, criminalistas experientes, criticando este quadro vai fazer o quê? Ninguém criticou uma agenda progressista, seja do Fantástico da Rede Globo, ou até mesmo na época da Fátima Bernardes, que apresentava, né, um programa Encontro. E infelizmente tirou até a TV Globinho, que era maravilhoso, eu gostava bastante, nos horários de meio-dia, para tratar temas bem sensíveis em horário do almoço com a dona de casa. Nós temos que entender o que é engenharia social e como esta engenharia social ela foi colocada e implementada no Brasil sem que a população brasileira, que não estudou em universidade, que não estudou curso de psicologia, não estudou faculdade de marketing, publicidade e propaganda, administração de empresa, recursos humanos, a população brasileira estava sofrendo, quase como diz uma expressão, uma lavagem cerebral por parte aí do pensamento progressista. Nós estamos em 2025, depois de muitas décadas, sem que a gente tenha tido vozes opositoras ou pessoas criticando essas influências na mídia brasileira, ou como a gente pode dizer, a mídia secular, né? Porque tudo tem a ver com o secularismo, né? E a gente precisa realmente fazer essa crítica, né, sobre o que é condicionamento positivo e negativo. Olha, isso aqui é uma atitude errada, essa atitude é reprovável, isso não pode fazer, tem que denunciar, isso não é legal, isso não é bom, isso não é bom, isso não é justo, né? Essa moralidade que eles colocaram. E eu fiquei muito chateado na época, fiquei muito chateado com o Fantástico da Rede Globo, fiquei muito chateado na época com o programa Encontro da Fátima Bernardes. E eu acho que fiquei tão chateado por causa dessas influências progressistas. Enquanto a gente começava a criticar, né, os sociólogos da USP, os antropólogos da USP, os filósofos da USP, e com razão, certo? Né, os professores de história da USP, a gente acabou esquecendo de um detalhe importante, né, que é justamente o poder da mídia e da Globo e assim por diante. Infelizmente é uma coisa muito triste, lamentavelmente, dessas situações, né? E é triste isso. Hoje em dia a população brasileira está fazendo crítica à esquerda, ao progressismo, às influências na mídia brasileira, mas é como diz a expressão, em 2025, meu Deus, né? Hoje nós estamos fazendo críticas diretamente ao progressismo, à esquerda, à Lacrolândia, né? Hoje a gente critica aí o Felipe Neto, a gente critica a Porta do Fundo, a gente critica, e o meu canal é justamente para isso, é dar voz a outras vozes, a outras pessoas que não tinham voz, né? Então, criticar Galãs Feio, criticar Meteoro Brasil, criticar o UOL, Terra, Portal Metrópole, Carta Capital, Brasil Brasiliense, é o mínimo que a gente precisa fazer. É o mínimo que a gente precisa fazer, criticar Brasil de fato, certo? O meu canal é justamente para isso, é para criticar a esquerda brasileira, criticar também o PT, criticar o PSOL, criticar o Partido Social Brasileiro, mas falar sobre temas delicados, né? Porque não adianta a gente ficar criticando aqui, a UniBTA contratou o professor Leonardo Camparini, né? Contratou a professora Elisângela Góes. A gente precisa ver que o problema não é de hoje, meus senhores. O problema vem de décadas lá atrás, né? Então, o problema não está agora, está há muitos anos. Quando o governo do presidente Lula entrou no poder foi em 2008 e 2009. Nós estamos em 2025. Então nós precisamos criticar o progressismo, nós precisamos questionar e criticar a esquerda brasileira, mas também precisamos criticar os cursos de psicologia,
né? A gente precisa criticar os cursos de sociologia, antropologia, filosofia, história, direito também, né? Porque infelizmente também existe dentro dos cursos de direito, a gente não pode esquecer, progressistas, né? Existe também dentro dos cursos de direito pessoas de esquerda, né? Então não é somente de direita, não é só conservadores, não é só cristão, não é só católico, né? A gente também tem essas pessoas, elas existem, né? Então, por exemplo, quando eu falo sobre o Instituto Luiz Gama, quando eu falo do Instituto Luiz Gama, quando eu critico, né, a Universidade Luiz dos Palmares, né? Luiz dos Palmares, não é Luiz Palmares, é Palmares, né? Quando a gente critica o Instituto Conhecimento Liberta e tantos outros, a gente está fazendo exatamente isso, criticar, né? Não é, então, Zumbi dos Palmares, né? Tem uma ONG chamada Vidas Negras Importa. Qual o canal hoje no YouTube, literalmente hoje, que faz crítica à esquerda no Brasil? Eu não vejo, né? Eu não vejo. Ah, mas tem a Prelo News, mas hoje em dia tem a Brasil Paralelo, hoje em dia tem Instituto, não sei lá, né? Tem o Instituto Plínio Correia Oliveira, IPCO, também existe. Mas a gente precisa realmente resgatar a crítica aqui ao fantástico da Rede Globo de televisão, né? E sobre o que é a engenharia social que foi colocada, ou tentaram colocar na sociedade brasileira, né? Usando aí um experimento sociológico, que é triste, né? As pessoas estudam, se formam, se capacitam para trazer ideologias, né? E a gente não criticou isso, e agora estamos criticando, né? Depois de muitos anos, graças a Deus, né? Estamos em 2025, né? O povo está começando a questionar algumas coisas, mas antes ninguém questionava nada não, viu? Ninguém falava da esquerda no Brasil. Eu mesmo não assisto o Fantástico da Rede Globo há muitos anos, tá? Há muitos anos. Eu não gosto, tá? E o motivo é justamente por isso, entendeu? Não gosto. Mas a gente vai poder falar aqui exatamente sobre isso, né? E outros vídeos eu vou começar a falar, se eu tiver com mais vontade, mais desejo, para a gente resgatar aí a crítica, a mídia brasileira, né? Será que ela representa os valores, a base da sociedade? Será que nós realmente estamos sendo representados pelo nosso sistema jurídico brasileiro ou não? Eu acho que não. Nem pelos nossos professores, né? É isso aí, meu povo, né? Vamos que vamos.